Só vamos dar uma recapitulada para a gente dar uma sintonizada, né? E aí a gente viu nas aulas passadas, desde o plano dos sacerdotes para prender, matar Jesus. Não só prender, mas matar. Por quê? Porque uma semana atrás ele tinha sido ovacionado, né? O rei dos judeus, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, né? Então foi ovacionado. Então, isso os líderes judeus ficaram com muita raiva e traçaram um plano para matar Jesus. E tinha que ser uma coisa escondida, em secreto, para não suscitar o povo, tá certo? Deixa eu colocar outra imagem que pode ficar melhor. Espero que o WhatsApp, dessa vez, ele colabore, porque da outra vez, lembra que ele ficou assim rodando? E parece que ele vai continuar rodando misteriosamente. E aí nós vimos, né, que Jesus foi ungido em Betânia, Marcos 14, de 3 a 9, quando derramou todo aquele perfume em cima dele. Aí Judas já começou, né, aquele levante, e os outros discípulos também. Por que não vendeu e não deu esse dinheiro para os pobres? Aí, depois desse episódio, Judas viu que não ia ter mais vida fácil, né, rica, como ele pensava que ia ter, né? Não ia ficar rico perto de Jesus. Então, o que ele fez? Sai, e ele vai fazer justamente aquilo que os líderes judeus, fariseus queriam, né? E ele traça um plano para entregar Jesus, lá em Marcos 14, de 10 a 11. Depois, Jesus comemora a Páscoa numa quinta-feira com seus discípulos, né? Ele manda 2 discípulos à cidade, ele fala, quando você vê um homem com um jarro carregando água, segue e pergunta para ele onde que o Senhor vai comemorar a Páscoa. Como a gente viu, não era costume um homem carregar um jarro, então foi fácil para eles identificarem, e ali eles passam a Páscoa, tá certo? Jesus avisa que todos vão abandoná-lo. Aí Pedro fala, jamais, Senhor, eu vou abandonar o Senhor, nem que eu morra, né? Aí Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negará 3 vezes, né? E aí vemos tudo isso. E logo depois na Páscoa, passa a Páscoa, e Jesus vai para o Getsemane, né, lá para os Montes das Oliveiras, começa aquela angústia, ele fala que está sofrendo, ele fala que é um sofrimento de morte, e ele pede para os discípulos ficar, Pedro, Tiago e João, ali com ele orando no Monte das Oliveiras, e eles não conseguem, primeira vez, segunda vez, terceira vez, Jesus já estava suando gotas de sangue, como a gente leu. Aí ele fala, basta, o traidor chegou, vamos. E Jesus vai ao encontro dele, né, porque já sabia que ele ia chegar, e vem com aquela tropa dos líderes judeus, dos sacerdotes ali, né, dos fariseus, e esses homens espera o sinal de Judas que o beija, e com o beijo assim, trai, né, Jesus. E ali os soldados prendem Jesus, ainda Jesus falou, eu estava com vocês o tempo todo no templo, estava em todo momento, por que precisa tudo isso, né? Mas foi para cumprir a profecia. E aí a gente vê Pedro, vai, pega a espada e pá, na orelha de Malco, aí Jesus repreende Pedro e Jesus cola a orelha do soldado ali. Vimos isso aí, tá certo? E aí depois todos os discípulos fugiram quando viu aquela tropa toda. Um que estava enrolado no lençol, provavelmente a escritura diz que leva, né? A escritura não diz, mas tudo leva a crer que era o próprio Marcos que, né, tá escrevendo aí, que foi o que fugiu, deixou o lençol e fugiu nu, tá certo? Nós vimos também que esse plano de matar Jesus não foi de agora. Lá no começo de Marcos 3:6, já havia esse plano para matar Jesus, tá certo? Bom, Jesus vai
lá diante dos líderes judeus, média não, eram 70 líderes judeus que começam a questionar Jesus e não acham nada, vêm falsas testemunhas e não conseguem encontrar nada. Aí o sumo sacerdote faz aquela pergunta para Jesus, né, se ele era o Messias, o rei dos judeus. E Jesus falou, eu sou. E explica. E aí a gente viu lá na profecia de Daniel 7, de 13 a 14, né? E aí o líder judeu rasga sua veste, né? Aquela cena, né, de indignação, e fala, a gente não precisa mais de acusação nenhuma. Ele já mesmo falou que é o próprio Deus, e cita, né? Ele com isso ele está embasado em Levítico, lá 24:16, que diz que aquele que, né, blasfemar contra o nome do Senhor é digno de morte, tal, 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 tal. E isso era uma blasfêmia a pessoa falar que era o próprio Deus. E eles não podiam matar Jesus porque estava sob o domínio romano, leva para Pilatos, tá certo? E enquanto isso está acontecendo, Jesus sendo levado para Pilatos, Pedro nega a primeira vez, segunda vez, terceira vez, aí o galo já cantou, né? O galo cantou. Pedro cai num arrependimento absurdo, né? Quando ele vê que o Senhor tinha alertado ele há pouco tempo, ele falou que ia dar a vida por Jesus, e poucas horas depois ele está ali negando Jesus Cristo. E aí Jesus está diante de Pilatos. Pilatos não encontra nada para acusar Jesus Cristo, ainda fica até espantado, falando, como, você não vai falar nada? Tá todo mundo te acusando e você não vai falar nada? Jesus fica calado, tá certo? E só responde uma pergunta quando Pilatos fala se ele é o líder, né? Se ele é o rei dos judeus, aí Jesus fala que quem está dizendo isso é o Senhor. Jesus fala, né? Como Pilatos não viu nada para condenar Jesus, Pilatos manda Jesus para Herodes, tá certo? E Pilatos estava, nessa época, não falando com Herodes. E aí, depois desse evento, eles se aproximaram. Então, a gente viu isso lá em Lucas 23, de 6 a 11. Eu vou ler aqui para vocês, porque como o WhatsApp está, de novo, com aquele mistério, né? Que a gente não sabe o que acontece nesse dia de hoje, ele começa a rodar e não funciona. Mas a gente é persistente. Vamos lá. 23, 6. Jesus disse a Herodes. Ouvindo isso, Pilatos perguntou, este homem é da Galileia? Aí, quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus. Mas sabe para quê? Para ver se Jesus fazia algum milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, apresentaram e fizeram várias acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Vai vendo aí a situação. Herodes também não achou acusação que fosse digna de morte. Não via nada. E essas acusações eram infundadas. Tá certo? Bom, e aí Pilatos, naquele ato, né, não encontra acusação nenhuma, e ele vai e pergunta para o povo, porque naquela época, na festa da Páscoa, era costume soltar um preso, um condenado. Sabe aquele induto, a saidinha? Era uma saidinha, mas era uma saidinha para sempre. Então, essa saidinha acontecia, né? Esse perdão aí, né? Esse indulto acontecia. Então, Herodes podia soltar. E a gente acabou de ver o presidente da República, né? Assinando um decreto desse, né? Com o deputado Daniel. E
Herodes, Pilatos, tá lá nessa sinuca de bico, não achou acusação, e pergunta para o povo, né? Mas que acusação tem esse aqui? E o povo fala, crucifica, crucifica. E aí ele apresenta Barrabás. E o texto que fala, né, de Barrabás, que está lá em Marcos 15, é bem interessante, que diz assim, né, de 15 de 6 em diante diz, em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. Algumas pessoas ele tinha matado. E aí continua. E como era de costume, Pilatos podia soltar um preso, então perguntou: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e por isso, né, que o haviam entregado a ele. Mas os chefes do sacerdote atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, eles soltassem Barrabás. Pilatos falou outra vez, perguntou de novo, né? Se queriam que soltasse o rei dos judeus dele. Aí ele, no verso 3, dizia, crucificam. Aí ele falou, que crime cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais alto, crucifica, crucifica. Então Pilatos, querendo agradar o povo, o texto diz, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e entregou para ser crucificado. Aí vem a sentença de morte de Jesus Cristo. Então, Pilatos, para agradar a multidão, ficar de bem com o povo, né? Manda soltar Barrabás. Porque os líderes judeus excitaram a população. Sabe como é que eu penso, gente? Sabe aqueles dinheiro que paga para algumas pessoas ir em manifestações? Né? Eu não sei se chamam de mortadela, né? Que pagam para aquelas pessoas e eles nem sabem, às vezes, do motivo direito por estar ali, mas por ganhar alguma coisa, né? E por estar obedecendo a ordem de uma pessoa influente, fez um pedido para mim, nossa, sou importante, então vou fazer o que ele quer. A troca, pensando em algum favor no futuro, vai e pede crucifica. A mesma multidão que em domingo de Ramos, estava lá com os ramos, acenando, ovacionando, né, declarando Jesus o rei dos judeus, ok? Vamos ver lá em Mateus 27, 19, um texto que é interessante, porque Pilatos foi alertado pela sua esposa que tomasse cuidado no tribunal com referência a Jesus Cristo. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque essa noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Pilatos foi alertado. Pilatos, ele quis sair dessa neutro, né? Mas não conseguiu, porque ele escolheu agradar o povo, tá certo? Bom, vamos lá. Os soldados zombam de Jesus, como nós vimos, lá em Marcos 15 a 20, ele fala, sabe o quê? Que colocaram uma capa, né? Olha lá, no verso 17 do Marcos 15. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinho e começaram a saudá-lo. Essa coroa, gente, cheia de espinhos, conforme eles colocaram na cabeça de Jesus e batiam na cabeça de Jesus. E quando eles batiam na cabeça de Jesus, os espinhos eram gigantescos, muito grandes, e entravam na cabeça de Jesus. Toda vez que batia nele, aquela coroa ficava presa, furava a cabeça de Jesus. É muita dor. É muito sofrimento, e rasgava a sua pele, o seu couro cabeludo. E ainda continuavam zombando de Jesus, tá certo? E batiam na sua cabeça. Lá em 15, de 21 a
32 diz assim. Deixa eu virar meu caderninho aqui. Diz assim: no caminho, os soldados encontraram um homem que era Alexandre o Rufo, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Na hora que crucificaram Jesus, eles queriam dar a Jesus vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele recusou. Em seguida, os soldados crucificaram, repartiram as suas vestes. E a gente viu que isso estava lá no Salmo 22, 18. Isso já era uma profecia. Salmo 22, 18. Diz assim: eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio com a minha túnica. Exatamente o que aconteceu. Repartiram as roupas e sortearam a túnica de Jesus Cristo. Bom, tinha 2 ladrões do lado de Jesus. E o texto vai dizer que os ladrões também zombaram de Jesus. Estavam ali e no começo da crucificação, Jesus foi crucificado às 9 da manhã, e no começo ali da crucificação, o texto fala que, no verso 32, a parte B de Marcos 15, diz assim: e os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Tipo, ué, tira a gente daqui, você não é o rei de judeus, todo-poderoso, que faz milagres, cego vê, aleijado anda, liberta espíritos imundos, tira a gente daqui, aquelas coisas. E insultava Jesus. Mas Jesus, com seu discurso na cruz, um dos ladrões se converteu e repreendeu o que estava do lado. Ele falou: nós estamos aqui porque fizemos coisa errada, mas este não. Senhor, quando entrarem no paraíso, lembra-te de mim. Aí Jesus fala: ainda hoje estará comigo. Não é lindo? Porque ouviu o discurso. Qual era o discurso de Jesus na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus entregou seu espírito na cruz. E essas situações, eu imagino tanto que Jesus estava orando, tanto que Jesus estava falando com o Pai, pedindo forças para aguentar aquele sofrimento. Das 9 da manhã, ele foi morrer às 15 horas da tarde. Olha quantas horas de sofrimento. Sua pele sendo rasgada com aqueles cravos nas suas mãos, nos seus pés, a coroa de espinho, levou uma flechada do lado. E além de tudo, gente, ofereciam para ele, que é um dado muito triste, tá certo? Na crucificação de Jesus Cristo, vou colocar aqui para vocês, que fala que em 15, de 33 a 41, e João 19, 28, 29, eu vou ler João, tá? Para vocês aqui, para nós, João 18. Vou ler aqui para nós, João 18. Do verso 28 a 29. Diz assim: depois levaram Jesus da Caifás para... 18... É 19, desculpa. 19, 28, 29. Aqui. 28, 29. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam numa esponja, puseram a esponja no bastão de sopo e encostavam na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completo. Então baixou a cabeça e morreu. Essa é uma parte muito triste mesmo. Quando ele fala, gente, desse bastão com esse vinho, vinagre, de isopo, eu vou mostrar para vocês, muito triste. Aqui, eu vou dar um zoom. Esse aqui é o bastão
Isso aqui é isopo. Esse aqui é um banheiro na época de Jesus. Uns sentavam ao lado do outro, né, e faziam suas necessidades. Só que não tinha papel higiênico nessa época, tá certo? Não havia papel higiênico. Então, o que que é aqui? Essas vasilhas aqui tinha eles pegavam aquele vinho barato, fazia vinagre, né, ou vinho que azedava, e aí eles pegavam esse vinagre, pegava essa esponja, molhava nesse vinagre e usava para se limpar depois das suas necessidades. E aí eles colocavam aqui de volta e o próximo ia, lavava aí. Eles oferecem isso a Jesus, a forma mais cruel de tortura, de humilhação que eles poderiam fazer naquela época é pegar essa esponja que era usada para higiene após as evacuações suja de fezes e colocaram na boca de Jesus. É esse sopro que a palavra fala. Eu fiquei chocada quando eu fui estudar isso. Muito chocada. Uma humilhação muito grande. E aí, quando acontece isso, quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completo. Então baixou a cabeça e morreu. Lucas 23, 46 diz assim. Lucas 23, 46. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando os oficiais do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: de fato, esse homem era inocente. Difícil, né? Chega a ser complicado a gente trazer a memória, trazer essas imagens, né? Visualizar a cena sem se emocionar. Eu acho que é quase impossível, né? Vamos lá? Continuando. O sepultamento de Jesus. Tá aqui em Marcos 14, 15, de 42 a 47. Também a gente encontra nos outros evangélicos, mas nós estamos em Marcos. Diz assim, de 42 a 47. Já era quase noite. Chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. E era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José tomou coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo de Jesus da cruz e enrolou num lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado numa rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. E nos outros evangelhos, e também a gente vê aqui em Marcos que do meio-dia às 3 da tarde houve trevas sobre toda a terra. Sobre toda a terra houve trevas. E lá em Marcos 15, no verso 36, olha o que aconteceu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima a baixo. O oficial romano que estava em frente da cruz, vendo que Jesus morreu daquele modo, disse: de fato, esse homem era o Filho de Deus. A cortina, o véu que separava, aquele sacerdote que intercedia pelo povo, que atrás daquela cortina rasgou de cima a baixo.
o poder do Filho de Deus fez com que agora quem fosse o único intermediário entre o homem e Deus é o próprio Jesus. A cortina do santuário foi rasgada. Não há mais quem interceda por nós, que salve as nossas almas, que tire os nossos pecados. Como os sacerdotes faziam, apresentavam sacrifícios diante de Deus para perdoar o pecado daquela pessoa, daquele povo. Não há mais isso. O próprio Jesus Cristo é o sacrifício que se entregou por nós, que se fez, né, por nós, o que era para nós. Ele foi e pagou a nossa dívida. Estávamos diante de Deus devendo muitas nossas ações. A humanidade estava assim. E Jesus era o único que podia pagar esse preço. Tá certo? E aí, gente, outra curiosidade que eu coloquei aqui para vocês hoje foi a respeito de Judas, né? O que aconteceu com Judas, como é que foi? Então, olha, Judas que o traiu, né, por aquelas 30 moedas, diz assim, então Judas o que traiu, vendo Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciões, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre lá, né, como oferta, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para o cemitério dos forasteiros. Por isso, naquele campo tem sido chamado até o dia de hoje de campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias, mais de 400 anos atrás. Tomaram as 30 moedas de prata, preço e que foi estimado aquela a quem algum dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Aí, gente, outra coisa. Então, deixa eu fechar aqui. As 30 moedas foi jogada na escada do templo e a gente observou que ele caiu de remorso. Então vamos ver o que é a diferença entre remorso e o que aconteceu com Pedro, arrependimento, só para recapitular o que nós falamos na outra vez. Arrependimento é tristeza segundo Deus. O remorso é tristeza segundo o mundo. O arrependimento produz vida, o remorso desemboca na morte. O arrependimento nos leva ao perdão, o remorso nos cobre de culpa. O arrependimento atinge a razão, a emoção, a vontade. O remorso, embora a razão e a emoção, não alcança a vontade. E a gente sabe que a vontade, ela é soberana a tudo, até a inteligência, né? O arrependimento é obra, deixa eu apagar aqui, da graça para a salvação. O remorso é a ação do maligno para a condenação. Então, o que Pedro teve foi arrependimento, né? E o que Judas teve? Remorso. E o remorso leva para a morte, para a condenação. E foi o que ele foi fazer. Então, a gente viu no texto que ele foi, tá aqui, ó. Aqui, ó. Então ele, retirou-se e foi enforcar-se, ok? Para surpresa minha, depois de estudar mais e mais, eu até cheguei a falar para Dai, com a Carol, falei, Judas se enforcou. Aí estudando mais, provavelmente ele não se enforcou. Ele foi se enforcar. Mas aí tem o texto de Atos, de 17 a 20, que Pedro, olha o que Pedro diz. Judas
era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou. E os seus intestinos se espalharam. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: isso é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fica abandonada e ninguém mais mora nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Eles escolheram mais outros 2 discípulos, apóstolos ali. Então, gente, com o relato de Pedro aqui, ele diz que ele se atirou, né? Ele se suicidou, mas ele caiu, provavelmente ele se atirou de um penhasco, não é? Ó, nesse terreno ele caiu e se arrebentou. Então, e aí as suas vísceras, seu intestino foi colocado para fora. Então a intenção dele era se enforcar. Ele saiu com a intenção de se enforcar, mas ele não se enforcou. Ele acabou se atirando, né? Nesse despenhadeiro, tudo, e caiu e morreu. E aí continua chamando o campo de sangue, como a gente viu lá em Marcos, tá certo? Cumpre-se a profecia que está no Salmo. Então Judas provavelmente morreu dessa forma. Para minha surpresa, para a surpresa da minha filha Ana Carolina, da Daia, e de algumas outras pessoas que a gente apostava 100% que ele tinha se enforcado, né? Não foi dessa forma, tá certo? Bom, gente, só para terminar aqui, José de Arimateia, que cuidou do corpo de Jesus morreu às 15 horas. E ele tinha que preparar o corpo de Jesus para o sepultamento antes do pôr do sol. Então ele teve que ir a Pilatos muito rápido, comprar um lençol e preparar o corpo de Jesus, colocar naquele túmulo antes do pôr do sol, porque já ia começar o sábado, né? Que o sábado começa no pôr do sol, tá certo? Lá pelas 18 horas. Amém? Semana que vem vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que isso tenha tocado o coração de vocês, que se sintam gratos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Foram 3 quintas-feiras falando, né, de toda essa trajetória. Aprendi muito, foi muito bom. E semana que vem a gente dá continuidade falando aí dos acontecimentos logo após a morte de Jesus Cristo, o seu sepultamento. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Pai, quanta humilhação Jesus passou por amor a mim, por amor a nós. Muita humilhação com aquela coroa de espinhos, Senhor Deus, que doía tanto. Aqueles cravos em suas mãos, Senhor, nos seus pés, ó Pai. Aquela lança que ultrapassou, Senhor, o seu lado. Senhor, vinagre, Senhor Deus, que era usado para higiene, tocado em seus puros lábios, Senhor. Tudo isso ele aguentou, Senhor, por nós. Nós te louvamos, Senhor, por esse amor, por esse sacrifício. Abençoa essa palavra, que possa alcançar muitos corações, Senhor Deus, e que haja transformação pelo teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, agradeço a todos. Agradeço a Ana Carolina, Glorinha, Afonso, Gabriel, Sandra,